Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática, onde vamos aprender sobre as propriedades da radiciação. Peço que você preste bastante atenção nessa aula, faça as anotações que serão muito importantes para o nosso aprendizado. Não se assuste com o tema, pois ele é mais fácil do que ele aparenta ser. Então, vejamos aqui. O que é radiciação? Radiciação é a operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Vejamos aqui um exemplo. 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16. Então, o que significa isso? 4 vezes 4 é 16. O fator igual, os fatores iguais aí, é 4, né? O 4 vezes 4 vai dar 16. Logo, eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. É isso que a raiz quadrada faz, é isso que a radiciação faz para a gente. Ela mostra qual é a origem, qual fator originou o número. Vejamos aqui uma outra raiz, um pouco maior. Então, 2 elevado à sexta potência. 2 elevado à sexta potência é igual a 64. É 2 vezes 2 vezes 2 multiplicado 6 vezes. Então, logo, eu sei que a raiz sexta de 64 é igual a 2, certo? Então, ele sempre vai determinar qual é o número de origem, que fator originou aquele número, que número originou aquele número que foi elevado ao determinado expoente, tá certo? Eu tenho aqui os elementos da radiciação. Quais são esses elementos? Eu tenho o radical, que é o símbolo. Eu tenho o índice, que é esse n que está aqui, é o número que está denominando aqui. No caso aqui, ó, ele não aparece, então ele é uma raiz quadrada. E aqui, no caso, o índice é o 6. E eu tenho o radicando. O radicando é o número que está dentro ali do radical, que está dentro ali do símbolo. Beleza? A nomenclatura, tá? Então, eu tenho aqui primeiro, essa é uma raiz quadrada. Quando não aparece o índice, é uma raiz quadrada, mas ele está ligado ao índice 2. Eu tenho também a raiz cúbica. A raiz cúbica está ligado ao índice 3. Eu tenho a raiz quarta. A raiz quarta está ligada ao número 4, ao índice 4. A raiz quinta está ligada ao índice 5. Raiz sexta está ligado ao índice 6, melhor dizendo. A raiz sétima está ligado ao índice 7. A raiz oitava está ligada ao índice 8. A raiz nona está ligada ao índice 9. A raiz décima está ligada ao índice 10. E assim sucessivamente. Tá certo? Muita atenção, porque nós vamos começar a estudar mais esses índices aí que nós antes não víamos. A gente só via a raiz quadrada e a raiz cúbica, que são as mais utilizadas. Porém, você precisa conhecer todas essas raízes, porque elas existem e podem ser usadas na matemática no decorrer da sua vida acadêmica. Beleza? Aí, eu tenho que relembrar e entender novamente a fatoração ou a decomposição por números primos, certo? Existem duas formas aí, né? Várias formas de chamar esse processo, mas os mais conhecidos é fatoração ou decomposição por números primos. E como é que eu faço isso?
primeiro, eu preciso entender o que é um número primo. Então, números primos são números naturais maiores que 1 que somente possuem 2 divisores. Ou seja, são divisíveis por 1 ou por ele mesmo. São os exemplos desses números aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1009, 10.687, entre outros números. Se você olhar cada um desses números e pegar uma calculadora, você só vai ver que qualquer número que eu divida aí, por qualquer número que eu faça uma divisão, esses números vão dar números decimais, nunca vai dar um exato. Então ele só consegue ser dividido por 1 ou por ele mesmo, beleza? Essas são as características principais dos números primos, tudo bem? E o que é uma fatoração ou decomposição, tá? É um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como um produto de fatores, nesse caso, usando os números primos. Então, a fatoração por números primos, tá, segue uma regra prática, certo? Qual que são essas regras aí, né? Essa regra prática. Existe um dispositivo prático para fatorar um número. Acompanhe no exemplo os passo a passo para montar esse processo, esse dispositivo. Então, primeiro, dividimos o número pelo seu menor divisor primo. 2. A seguir, dividimos o quociente obtido pelo menor divisor primo desse quociente e assim sucessivamente até obter o quociente 1. Vamos fazer a fatoração da raiz cúbica de 216. Nesse caso, eu vou usar o radicando ali, né, o 216, tá? Então, vou fazer aqui do ladinho, fazer essa fatoração. Então, vou pegar o número 216, tá? E vou fatorar. 216 dividido por 2 é 108. Mas, professor, por que o 2? Porque ele é o menor número primo. Se não desse para fazer a divisão por 2, eu pegaria o 3. Se não desse pelo 3, pegaria o 5. Então, eu vou seguir a ordem crescente dos números, tá, primos, iniciados pelo número 2. Então, 108 também é possível ser dividido por 2. Então, 108 dividido por 2 é igual a 54. 54 também é possível ser dividido por 2. Então, eu terei 27. Agora, veja só. O 27 não pode ser dividido por 2. Então, ele vai ser dividido por 3. Certo? É o meu próximo número primo depois do 2, o 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 também é possível ser dividido por 3. Então, 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 é um número primo que só consegue ser dividido por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. Agora, eu vou notar o seguinte. O 2 aparece 3 vezes nessa fatoração. Então, ele é representado por 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 ao cubo, que multiplica o 3 vezes 3 vezes 3. Ele aparece 3 vezes nessa fatoração. Logo, é 3 elevado ao cubo, certo? Então, essa é a forma que eu encontro para representar o 216 por fatores primos. Lembrando que esses são os fatores, os divisores primos, e esses são os quocientes, o resultado da divisão pelo número primo. Ah, mas professor, por que eu uso esse processo, tá? Quando eu quero encontrar uma saída para encontrar ali, ó, a minha raiz de 216. E como se faz isso? Calma, que mais à frente a gente vai descobrir isso, tá bom? Agora, preste atenção na primeira propriedade da radiciação.
o índice do radical o expoente do radicando são iguais. Melhor, vamos reformular aqui para a gente não ter confusão. O índice do radical e o expoente do radicando são iguais. Então veja bem, ó, eu tenho aí, ó, a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Eu consigo representar essa raiz de uma forma fracionada, em fração, com expoente fracionário. Então, o índice passa a ser o meu denominador. Ó. Então, o índice passa a ser o meu denominador. Olha onde que ele foi parar. E o 3, que está dentro do radicando ali, ó, junto com o radicando, é o expoente do radicando, melhor dizendo, ele vai ser o meu numerador. Então, dessa forma, eu estou representando um número com um expoente fracionado. Agora, eu consigo resolver. Ó, 3 dividido por 3 é igual a 1. 5 elevado a 1, todo número elevado a 1, certo? Com expoente 1 é igual a ele mesmo, vai ser igual a 5, certo? Ele segue o mesmo processo se eu fizesse essa operação de forma direta. Ó. 5, aliás, melhor, raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, né, elevado à terceira potência, é igual a raiz cúbica de 5 vezes 5 vezes 5, certo? Então, veja bem, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é igual a 125. Qual que é a raiz cúbica de 125? Então, olha ali, ó, já está mostrando, é 5 vezes 5 vezes 5. Que número deu origem, que número foi multiplicado por ele mesmo 3 vezes que deu 125? O 5. Beleza? Então, eu chego sempre no mesmo resultado. Ou transformando como de forma de expoente fracionário, ou fazendo a operação com a raiz. Eu preciso entender bem isso, certo? Então, o índice sempre vai ser o denominador em uma potência com expoente fracionado, tá? Fracionário. Beleza? Vamos aqui ver um cálculo, certo? Vamos ver aqui calculando. Vamos calcular a raiz cúbica de 216. Olha só, lembra? Como que eu represento 216? Então, 216 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Lembra lá atrás, como a gente fatorou o 216? Então, agora a gente vai usar ele na prática. Veja bem. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo, que é igual a 216, eu já sei isso. Só que aí eu entro na minha segunda propriedade, tá? Da radiciação. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes de seus fatores. Então, antes eu tinha raiz cúbica de 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Eu posso pegar essa raiz e separá-la, tá? Eu vou separá-la. Então, o que eu vou ter? Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Então, como que eu faço isso daqui? Eu posso fazer de forma direta. Eu posso cortar a raiz e o expoente, então é uma simplificação direta. E eu posso cortar a raiz e o índice, ali o que está ao cubo, minha potência, de forma direta, quando elas forem iguais. Para o vídeo, anota isso. Quando a raiz, o índice e a potência forem iguais, eu posso simplificar igual eu fiz ali, que é a mesma coisa que se fosse lá do expoente fracionário. O índice ali não é 3, então ele ia ser o denominador 3. 3 dividido por 3 é 1. Então ficaria 2 elevado a 1, que é igual a 2. A mesma coisa com a raiz ali com o radicando 3. O índice não é 3, ele ia ser o denominador de 3. Então ia ser 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 1. Raiz 3 elevado a 1, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, no final, eu vou ter 2
vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. 6. Então, a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Se eu fizer 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 é igual a 216. Tudo bem? Então, essa é a forma prática. Vamos ver alguns exercícios que eu vou passar para vocês, tá? Então, primeiro exercício, transforme as potências fracionárias ou fracionária em raízes. Então, vamos lá. Ó, eu tenho 6 elevado a 2/3, tá? Então, como que eu faço isso? Ó, o índice é o denominador, então ali ó, vai ser uma raiz cúbica de 6 elevado ao quadrado. Quanto que é 6 elevado ao quadrado? 6 vezes 6, que é igual a 36, então vai ser a raiz cúbica de 36. Professor, eu preciso achar a raiz cúbica de 36? Não, não preciso. Eu só estou pedindo para você transformar. Quero ver se você entendeu esse processo. Então, vamos ver aqui a B. Para o vídeo, alguns minutinhos, alguns segundos aí, alguns minutos, e ache qual é essa raiz fracionária aí, qual vai ser essa raiz aí, tá? Com essa expoente, essa potência fracionária vai dar origem a qual raiz? Parou o vídeo, eu sei que você tentou, acredito em você, então, transformando isso em raiz, eu vou ter, ó, o índice é o denominador é 5, então eu vou ter uma raiz quinta, e o numerador é 2, então vai ser 7 elevado ao quadrado. Quanto que é 7 elevado ao quadrado? É 7 vezes 7, 7 vezes 7 é igual a 49. Tudo bem? O outro exercício que eu vou pedir aí para você na lista de exercícios é resolva as raízes abaixo. Então, você vai resolver a raiz para mim. Então, por exemplo, eu tenho raiz cúbica de 343. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar, certo? Pelos fatores primos, pelos números primos, fazer uma fatoração por divisores primos. Então, 343. 343 dá para ser dividido por 2? Não. Por 3? Também não. Por 5? Também não. Ele consegue ser dividido por 7. Então, 343 dividido por 7 é igual a 49. 49 consegue ser dividido por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Também não. E por 7? Por 7 ele consegue. Então, 49 dividido por 7 é igual a 7. 7 é um número primo, conforme está ali na listinha ali embaixo. Então, ele só consegue ser dividido por 7. Então, eu vou ter 1. O 7 aparece 3 vezes ali, não parece? Então, é 7 elevado ao cubo. 7 vezes 7 vezes 7 é igual a 7 elevado ao cubo. Nesse caso, eu vou ter uma raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Como o meu índice, minha potência ali é igual, meu expoente é igual, melhor dizendo, eu vou simplificar. Então, qual o número que vai restar? 7. Sempre que você for fazer a fatoração por números primos, coloca as listas dos números primos ali embaixo até você acostumar com eles, acostumar em fazer essas operações, essa fatoração, essa divisão por números primos. Agora, eu quero que você pare um pouquinho esse vídeo e tente, né, fazer a fatoração da raiz quarta de 1296, usando a fatoração que você tem certeza que você vai tentar e vai conseguir. Beleza, eu vi que você parou o vídeo, acredito em você, certo? Para você tentar fazer essa operação. 1296, fazendo a fatoração. Então, 1296 eu consigo fatorar por 2. 1296 fatorado por 2, aliás, dividido por 2, eu vou ter o resultado de 648. 648 também é possível ser dividido por 2. Mas, professor, eu acho que também consegue ser dividido por 3. Posso dividir por 3 direto? Não. Sempre segue a regra do menor para o maior. Então, 648 dividido por 2 é 324.
324 também consegue ser dividido por 2. Então, eu vou obter 162. 162 também é possível ser dividido por 2. Que, fazendo essa divisão, eu vou ter 81. Ó, 81 já não consegue ser dividido por 2. Então, eu vou usar o meu próximo número primo, que é o 3. Então, usando o número 3, 81 dividido por 3, eu vou ter 27. 27 eu já sei que consegue ser, só pode e consegue ser dividido por 3, que vai obter 9. 9 dividido por 3 vai ser 3. 3 já é um número primo e só consegue ser dividido por ele mesmo, que é o 3. Logo, eu vou chegar no resultado 1. Cheguei no resultado 1, eu paro a fatoração e nota o seguinte, ó, o que eu tenho, o 2 que aparece 1, 2, 3 e 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4 vezes, e o 3 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu vou ter 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta potência. Jogando isso dentro da raiz, certo? Então, eu consigo ali, ó, raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes raiz, né, vezes 3 elevado à quarta, é a mesma raiz. Eu consigo separar essas raízes. Então, raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes raiz quarta de 3 elevado à quarta, certo? Logo, eu simplifico, corto a raiz se os expoentes são iguais. Quando os expoentes forem iguais, eu posso fazer isso, né, que é a minha simplificação. Eu vou ter 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Beleza? Muita atenção e vamos para o nosso próximo exercício. Então, já apareceu ali, vou colocar isso direto. Raiz quinta de 3 elevado ao cubo. Mas antes, leia o enunciado, né, professor? Você já pulou o enunciado, ó. Transforme as raízes em potências fracionárias. Então, 5 raiz quinta de 3 elevado ao cubo. Como que eu represento isso na forma fracionária? Então, vai ficar 3 elevado a 3 quintos. A mesma coisa se fosse, por exemplo, a raiz sétima de 8 elevado a quarta potência, elevado a 4. Então, o que eu teria? 8 elevado a 4 sétimos. E a raiz quadrada ali, ó, de 25 elevado ao cubo, eu teria como o meu índice vira denominador. O que eu vou ter? 25 elevado a 3 meios, né? 3 sobre 2. Certo? Então, lembre-se aqui, sempre o índice vai se tornar o denominador na minha potência fracionária. Então, aqui o 5 ele é o índice, passou a ser denominador, e o 3 o numerador. O 7 era o meu índice, passou a ser o meu denominador, e o 4 é o meu numerador. E aqui, como não tem nada, ele é uma raiz quadrada, certo? Ele passa a ser o meu denominador, e o 3, que é o expoente, é o meu numerador. Beleza? Considerações finais. Faça os exercícios de fixação, para você ficar craque nisso daí. Não fique com dúvidas. Em caso de dúvida na resolução dos exercícios, entre em contato com o professor. Fique em casa, certo? Não é que nós estamos passando um momento muito difícil, então é importante que você fique em casa durante esse período. E acreditem sempre na ciência. Existem pessoas, médicos, enfermeiros, cientistas, fisioterapeutas, profissionais que estudaram na ciência e estão trabalhando muito para que a gente saia dessa situação difícil que nós estamos vivendo. Então, nós devemos valorizar e acreditar no trabalho deles. E, como eu sempre falo, meus alunos são incríveis. Você é incrível, acredite nisso. Tá bom? Beleza?
Assista esse vídeo mais de uma vez para que você possa fixar bem os exemplos dados, a explicação dada, tá certo? E qualquer dúvida, entre em contato com o professor através dos canais de comunicação da escola. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.